No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero falar a respeito de Gabigol e Arrascaeta, qual a chance de eles estarem na final de campeonato no domingo contra o Internacional. Vou falar também sobre Leonardo Jardim, nome que agrada demais a cúpula do Galo, ou a questão é a financeira, vou te dar detalhes sobre esses valores. Vou falar ainda sobre a Globo e o Campeonato Paulista. A Globo vai ignorar solenemente as primeiras rodadas do Paulistão. Tem novidades também na Bahia, onde a Globo não transmite mais o campeonato estadual. E por último, mas não menos importante, quero te falar também a respeito do Cruzeiro e suas dívidas que estão caindo, embora continuem no nível bem alto. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Também queria contar que vim passar um feriado de carnaval no Otto Hotel, hotel bem bacana na cidade de Itu, próxima à cidade de São Paulo, hotel de muita calma, tranquilidade, mas com boas opções de lazer, além de uma excelente comida. Fica a dica para você que está procurando um final de semana tranquilo com a família, Otto Hotel. Vou deixar na descrição desse vídeo o telefone e o site para você fazer a sua reserva, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Campeonato Baiano, que depois de 15 anos não terá mais transmissão da TV Globo. A afiliada da Globo na Bahia, a TV Bahia, decidiu nem fazer proposta para a renovação do contrato desses direitos de transmissão. A verdade é que o Campeonato Baiano tem perdido importância, visibilidade e até audiência nos últimos anos por causa da introdução da Copa do Nordeste. E nessa segunda-feira ocorreu o anúncio de que a TVE, uma emissora pública do estado, vai ser responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Baiano pelos próximos 2 anos, vai inclusive pagar cifras superiores àquelas praticadas pela Globo. Todas as partidas de Bahia e Vitória na fase de grupo serão transmitidas e o Campeonato Baiano já começa nessa quarta-feira com o Vitória enfrentando o Unirb. Só para completar, vale contar que a TVE chega a 120 municípios do estado da Bahia. Aproveitando que falei sobre direitos de transmissão na Bahia, quero te atualizar sobre o Campeonato Paulista e a TV Globo. E a clara impressão nessa segunda-feira de que a Globo não está se importando tanto com o campeonato estadual em São Paulo, o campeonato pelo qual ela mais gasta dinheiro. Isso porque a Federação Paulista divulgou as primeiras rodadas do Campeonato Paulista e a Globo anunciou em seguida que não vai transmitir jogos, pelo menos por enquanto, às quartas-feiras, no meio de semana. Somente jogos no fim de semana. Como a gente vai ter nos dias 28 de fevereiro e 7 de março as finais da Copa do Brasil, isso significa que a Globo só vai transmitir um jogo do Campeonato Paulista a partir da 4ª rodada, confronto marcado para 14 de março entre São Caetano e Corinthians. Ou seja, as 3 primeiras rodadas vão ser exclusivas do Sport TV e também do Pay-Per-View. Numa clara demonstração de que o Campeonato Paulista também perdeu espaço na grade de programação da TV Globo. É importante lembrar que esse é o último ano de contrato da Globo com os times paulistas e com a Federação Paulista em relação ao Campeonato Paulista. Paga-se muito bem para os 4 grandes, cada um fatura 26 milhões de reais, mas a Globo já deu sinais de que só topará renovar esse contrato com cifras bem inferiores. Então, se os clubes paulistas não aceitarem, vão ter de buscar alternativas, como por exemplo fez a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que acaba de fechar com a TV Record em TV aberta. Por falar em Record em Campeonato Carioca, existe a expectativa dos clubes paulistas de que os jogos, quando forem transmitidos, cheguem para muito mais gente. Isso porque, como a FERJ já fechou com a Record, a Globo não terá a oportunidade de transmitir o Campeonato Carioca para praças com as quais ela estava habituada. E a tendência é que o Campeonato Paulista, dessa maneira, seja exibido para mais gente. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, repercutindo uma entrevista bacana que o Sérgio Rodrigues, presidente da Raposa, deu ao jornal O Globo, em que ele trata basicamente sobre a situação financeira do clube. Cruzeiro que chegou a bater no ano passado R$1 bilhão de dívida. De acordo com o Sérgio Rodrigues, com os últimos movimentos feitos pelo Cruzeiro, hoje a dívida está na casa dos 800 milhões de reais. Uma das explicações para a queda está no acordo feito recentemente do Cruzeiro em relação às suas dívidas tributárias. Elas caíram em 160 milhões de reais. Alguns acordos com jogadores na esfera judicial, Fred, Dodô, Marquinhos, Gabriel, também ajudam a explicar essa redução de quase 200 milhões de reais que devem ser apontadas já no próximo balanço divulgado pelo Cruzeiro.
Segundo o presidente, 90% das pendências financeiras do Cruzeiro foram adquiridas na gestão do Gilvan de Pinho Tavares, que conseguiu um bicampeonato brasileiro e um título da Copa do Brasil, mas a um preço extremamente prejudicial aos cofres do clube. Também de acordo com Sérgio Rodrigues, o Cruzeiro espera para esse primeiro semestre de 2021 mais 2 condenações da FIFA em relação a processos antigos. Essa é uma enorme preocupação porque o Cruzeiro não tem receita para fazer esses pagamentos. Ele lembrou também que o Cruzeiro vai economizar 6 milhões de reais com a mudança da sede. A sede administrativa do Cruzeiro durante muito tempo foi um prédio de 8 andares. O Cruzeiro abriu mão desse prédio, que tinha um custo muito alto, e vai economizar 6 milhões de reais por ano entre a saída desse prédio e o aluguel desse espaço, que vai também render uma receita. Tinha um custo. Ele lembrou que, por exemplo, o Cruzeiro chegou a ter 30 linhas de celulares à disposição de funcionários e que encareciam bastante. Hoje, somente pouquíssimos funcionários têm linhas à disposição. E ele contou também sobre um ponto de TV, que era disponibilizado com todo o pacote de pay-per-view numa cozinha desse prédio administrativo em que ninguém assistia a televisão. Bora falar agora sobre a busca do Atlético por um treinador. Todo mundo tem batido na tecla de que Renato Gaúcho e Cuca são os favoritos, os preferidos, aqueles com mais chance de assumir o lugar de Jorge Sampaoli, que deve deixar o Atlético Mineiro assim que o Campeonato Brasileiro terminar. A informação que eu tenho é um pouco diferente. Cuca e Renato Gaúcho de fato são os brasileiros com mais prestígio, mas a diretoria do Galo também tem olhos para técnicos do exterior. Cheguei a contar na manhã dessa segunda-feira que o Jorge Jesus foi um alvo do Atlético no mês de dezembro, quando existia a informação interna de que o Sampaoli poderia se mudar para o Catar. Na oportunidade, o Atlético chegou até a fazer uma consulta ao Jorge Jesus. Se você não assistiu a esse vídeo, é só clicar nesse link aqui. Bom, o nome que agrada demais aos dirigentes do Atlético e que trabalha, que está no exterior, é de Leonardo Jardim, técnico português que fez enorme sucesso pelo Mônaco. E aí tem um detalhezinho importante: o Leonardo Jardim tem excelente relação com o Ricardo Guimarães, um dos parceiros comerciais, um dos investidores do Atlético Mineiro. A relação é de uma amizade profunda, mas, porém, contudo e todavia, não é só o fato de ser amigo que vai fazer com que o Leonardo Jardim aceite uma eventual proposta do Galo. Já houve inclusive um primeiro contato, uma pessoa próxima ao Atlético me contou que diante dessa consulta o Leonardo Jardim respondeu que só toparia trabalhar no Brasil se ganhasse 3 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 19 milhões de reais ou pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais por mês. Com o detalhe de que essa grana seria só para ele. O Atlético ainda teria de se responsabilizar pelo pagamento da comissão técnica. Da teoria, ficaria mais ou menos o mesmo custo que o Atlético tem atualmente com o Jorge Sampaoli, 2 milhões e 200 mil reais mensais. Há uma ala dentro do Galo que defende que a comissão técnica e o treinador precisam ser mais baratos, e é nesse contexto que entrariam o Cuca e o Renato Gaúcho, que certamente custariam. Bruno Lage e Rui Vitória, técnicos que trabalharam recentemente no Benfica. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma excelente notícia para o rubro-negro preocupado com o jogo de domingo. Flamengo e Internacional se enfrentam no domingo, 16 horas, no Maracanã, em jogo com cara de final de campeonato, mesmo no Brasileirão por pontos corridos. Isso porque a gente está na penúltima rodada e o Flamengo tem 1 ponto de desvantagem em relação ao Internacional. A grande pergunta do torcedor do Flamengo no início dessa semana é sobre Gabigol e Arrascaeta, se eles vão ou não ter condições de enfrentar o Internacional. O Gabigol deixou a partida desse domingo, vitória por 2-1 contra o Corinthians, com um entorse no joelho. Já o Arrascaeta saiu sentindo dores no tornozelo e foi flagrado no banco de reserva já com uma bolsa de gelo para iniciar tratamento. Rogério Ceni, depois da partida, chegou a contar que o Arrascaeta já vinha sentindo dores no tornozelo há algum tempo e imaginava que nem ele, nem o Gabigol seriam problemas para a partida de domingo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, o cara que acompanha o dia a dia e absolutamente tudo que acontece por lá. E ele me assegurou que Gabigol e Arrascaeta estarão no jogo de domingo contra o Internacional. Ótima notícia para o torcedor do Flamengo, até porque Gabigol e Arrasca são titulares absolutos. O Gabigol, inclusive, já marcou 26 gols na atual temporada, sendo 13 no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos ele marcou 1 gol por partida. O Arrascaeta tem menos gols do que o Gabigol, são 7 no Campeonato Brasileiro, mas é extremamente importante na construção das jogadas e até na conclusão. Então, com o reforço dos dois jogadores, o Rogério Ceni inicia essa semana absolutamente decisiva para as pretensões rubro-negras em relação ao título.
Já que falei do Flamengo, quero contar também o direito que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Inter. Se o Inter decidir colocar o Rodinei em campo para enfrentar o Flamengo, vai ter de pagar uma multa de R$1 milhão. Essa multa está prevista no contrato. Acho que diante desse contexto de decisão e a necessidade do Internacional em não perder para o Flamengo, o Rodinei deve entrar em campo e aí o Internacional vai ter 24 horas após a realização da partida para fazer o depósito desse dinheiro. Se não fizer, vai ter uma multa com juros e correção monetária. É importante contar que o Inter não precisa comunicar ao Flamengo de forma antecipada sobre a utilização ou não do Rodinei. O Rodinei pode aparecer de última hora dentro de campo e aí o Flamengo vai cobrar a partir de segunda-feira da semana que vem esse R$1 milhão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Tenho certeza que você vai curtir e se juntar a mais de 955 mil inscritos do canal. Fechado? A gente se vê, abraço, tchau, tchau!